Convido você a abrir e ler Números capítulo 25, versículos de 11 a 13. Eu vou ler na Nova Versão Internacional. Se você não tiver esta versão, não tem problema, abra a sua Bíblia na versão que você tiver. E se você puder, acompanhe conosco a leitura. Também está sendo apresentada no telão para que todos possamos ler na mesma versão, se assim você o preferir. Números 25, versículos 11 a 13. Eu quero falar da parte de Deus nessa noite a respeito do zelo que reforma. Você pode repetir? O zelo que reforma. Amanhã, quando perguntarem a você, o que foi que seu pastor pregou lá ontem à noite, você vai dizer o quê? O zelo que reforma. Números 25, de 11 a 13, diz o texto da palavra de Deus: Finéias, filho de Eleazar, neto do sacerdote Arão, desviou a minha ira de sobre os israelitas, pois foi zeloso com o mesmo zelo que tenho por eles, para que em meu zelo eu não os consumisse. Diga-lhe, pois, que estabeleço com ele a minha aliança de paz. Dele e dos seus descendentes será a aliança do sacerdócio perpétuo, porque ele foi zeloso pelo seu Deus e fez propiciação pelos israelitas. Nesse texto nós encontramos Deus fazendo uma promessa de prosperidade e de excelência e de honra a um integrante do povo hebreu, que depois passaria a ser chamado povo israelita, chamado Finéias. Finéias era neto do sumo sacerdote Arão. Ele era, portanto, da casa sacerdotal. A palavra de Deus diz que hoje não há mais sacerdotes, desde Jesus. Não temos outros sumos sacerdotes senão Jesus. Jesus é o caminho, a verdade e a vida, e sem Ele, somente através dele, nós podemos chegar até o Pai. Não há mais a necessidade de um sumo sacerdote humano. A palavra de Deus diz que cada um daqueles que recebemos Jesus como único, eterno e suficiente Salvador, também fomos batizados com o Espírito Santo, e que é o selo da nossa salvação, e tornados sacerdotes do Deus vivo. Cada um de nós é sacerdote de si mesmo, submisso ao sumo sacerdote Jesus Cristo. Portanto, o sacerdócio hoje é universal. Não há mais uma casta, não há mais uma liderança sacerdotal humana, porque Jesus se fez sumo sacerdote por nós. O único que pôde entrar no Santíssimo Lugar com seu sangue inocente, sendo ele mesmo sacerdote e sacrifício. Finéias, naquele tempo, fazia parte da linhagem sacerdotal de Arão. E Finéias fez alguma coisa tão importante, tão significativa, que Deus mandou dizer para ele: estabeleço com ele a minha aliança de paz. Dele e dos seus descendentes será a aliança do sacerdócio perpétuo, porque ele foi zeloso pelo seu Deus e fez propiciação pelos israelitas. Mas o que é que Finéias fez de tão importante que moveu o coração de Deus e moveu o braço de Deus, a ponto de Deus fazer uma promessa tão extraordinária
para abençoar não só a Finéias, mas a sua família e os seus descendentes. Quantos aqui gostariam de ser abençoados por Deus e ter essa bênção mantida através das suas gerações futuras? Digam: eu quero, meu Deus. Tem uma condição para isso. Vamos entender o que foi que Finéias fez e que implicação isso tem com a minha vida e a sua vida nos tempos de hoje. O povo hebreu que fora libertado por Deus pelas mãos de Moisés, ele sai do Egito e está caminhando para entrar na terra de Canaã. Ele está no deserto, na sua trajetória para Canaã. Mas o povo vai passar por uma região de um povo chamado Moabita. E esse povo moabita tinha um rei chamado Balaque. Balaque sabe o que Deus fizera a outros povos que se colocaram no trajeto para impedir a passagem do povo de Deus, o povo hebreu. Balaque está aterrorizado. Balaque, então, rei dos moabitas, ele se alia aos midianitas, um outro povo, para destruir o povo de Deus, os hebreus. Então, ele contrata um religioso corrupto daquele tempo, um médium chamado Balaão, para que ele fizesse sacrifícios, agouros, e amaldiçoasse o povo de Deus. Porque ele era tido, como alguns hoje teriam, alguns feiticeiros aos quais recorrem para fazerem trabalhos espirituais com o propósito de produzir o mal contra alguém desafeto ou inimigo. Balaão, ele é assim contratado pelo rei Balaque, mas Deus não deixa Balaão proferir uma palavra de maldição contra o povo de Deus. Toda vez que Balaão vai levantar a sua voz, Deus toma a boca de Balaão, e da boca de Balaão são proferidas palavras de abençoamento ao povo de Deus. Algumas vezes Balaão tenta amaldiçoar aquele povo para receber o dinheiro prometido pelo rei Balaque, mas ele não consegue. Vendo que ele não consegue porque as palavras que Deus faz brotar da boca dele, de abençoamento do povo, faz com que ele saiba que aquele povo é muito precioso para Deus, querido por Deus, um povo consagrado ao Senhor. Então Balaão, ele tem uma ideia, ele descobre um meio, insuflado por Satanás. Há uma possibilidade de que esse povo consiga ser amaldiçoado. Então ele, pensando no dinheiro que ele pode receber de Balaque, que lhe foi prometido, Balaão, insuflado por Satanás, ele apresenta a Balaque um estratagema, uma estratégia para levar o povo de Deus, que estava sendo abençoado por Deus, que Deus não estava deixando ser amaldiçoado, para se tornar um povo que Deus sinta nojo dele. Um povo que ofenda a Deus e, portanto, Deus os deixe à sua própria sorte. E que plano é esse que esse religioso corrupto Balaão apresenta a Balaque? Balaque, rei dos moabitas, ele se associa aos midianitas, que tinham deuses, ídolos em comum. E dentre esses deuses, havia um cuja festividade estava por acontecer naqueles dias. E o nome desse Deus era Baal
Peor. Então Balaão instrui Balaque a fazer uma coisa, a levar as mulheres do seu povo, as moabitas e as midianitas, a irem até as proximidades do acampamento hebreu e seduzirem os homens do povo de Deus, os israelitas, para que participem com elas nas festividades de adoração do seu Deus Baal Peor, que envolvia orgia sexual. E o que é que os homens daquele povo fazem? Caem no canto da sereia. E muitos deles se deixam corromper pela sedução e vão para aquela orgia espiritual, aquele culto, aquele ídolo que envolvia essa orgia sexual, e eles se corrompem com aquelas mulheres. Amados, o propósito dessa estratégia de Balaão era levar o povo de Deus a ser amaldiçoado por desonrar a Deus na sua santidade. E diante dessa infidelidade que acaba por acontecer, Deus envia uma praga sobre o povo para disciplinar aquele povo. E Moisés ordenou então que os líderes israelitas executassem os culpados, que eles fossem executados. No meio disso, Zinri, um israelita da tribo de Simeão, ele trouxe uma mulher midianita chamada Cosbi, que era filha de um líder midianita, para dentro do ambiente do arraial do povo de Deus, para dentro do acampamento. Faz isso de uma forma descarada, num ato de rebeldia aberta contra Deus e contra a liderança de Moisés. Foi então que Finéias, neto de Arão, enquanto a praga estava lá, dizimando pessoas do povo de Deus por causa daquele pecado, Finéias, ele toma uma lança, e vendo Zinri entrar na sua tenda com Cosbi, ele vai atrás deles, com a sua lança, e ele atravessa os dois, ao mesmo tempo, quando estavam ali, naquele ato sexual, interrompendo com isso a praga, e demonstrando zelo pela santidade de Deus. O que Finéias faz é um ato expiatório do pecado de todo aquele povo, sendo ele um sacerdote. Porque os sacerdotes eram sobretudo aqueles que tinham a responsabilidade de cuidar e zelar pelo culto a Deus. Finéias viu a incredulidade, Finéias viu a rebeldia, Finéias viu a impiedade de Zinri e da midianita. Ele fica indignado e, tomando a iniciativa de extirpar o pecado do meio do seu povo, ele age, ele faz aquilo que deveria, ele extirpa o mal. Quero te perguntar, você é como Finéias, testemunha de Cristo, e usa a palavra de Deus em seus relacionamentos para que a santidade prevaleça e você ganhe almas para Jesus? Finéias recebeu promessa de prosperidade verdadeiramente, ele e seus descendentes prosperaram, ele e seus descendentes, por consequência da sua fidelidade, a honra e a glória do Senhor. O que está impedindo a vida de muitos crentes prosperar é a idolatria e o descaso a respeito da razão da sua existência. Por que é que nós existimos? Porque Deus nos criou. E para que Deus nos criou?
para vivermos de modo a dar prazer ao seu coração. Então eu pergunto da parte de Deus, meu irmão, minha irmã, o que as pessoas veem nos seus reels, nos seus shorts, nos seus stories, nos seus status? Veem a sua paixão pelo seu time ou o jogador que você idolatra? Eles veem sua paixão por você mesmo através de fotos ou vídeos que expõem o seu dia a dia em futilidades. Eles veem as suas dancinhas tiktokianas. O que é que eles estão vendo da sua vida? Alguém que tem zelo pela sua santidade e de viver no cumprimento do propósito de Deus para a sua existência? A idolatria e busca de satisfação carnal foi o que levou os hebreus ao fracasso. Adorando a Baal, adoravam um Deus criado pelos homens e que nada podia fazer por eles. Quantos são os crentes que estão adorando ídolos? Ídolos do futebol, ídolos das danças, ídolos das artes. E tal como os Henri não fazem caso de estarem expondo isso a quem queira ver. Talvez você não seja idólatra, mas esteja apegado a alguma situação que o impeça de seguir adiante e esteja mantendo a sua vida paralisada por isso. Se esse é o seu caso, peça perdão a Deus, corrija as coisas na sua vida. Deus quer abençoar você, mas talvez haja alguma coisa, alguma atitude, algum descaso na santidade que está impedindo Deus de abençoar a sua vida. E Deus respeita o nosso livre-arbítrio. Deus é amor, mas a palavra de Deus diz que Ele também é fogo consumidor, e Ele não compactua com aquilo que é errado, aquilo que o desonra. Finéias foi movido por seu amor e temor a Deus, que explodiu em retidão e indignação contra o pecado. Mas e quanto a você? A imoralidade te incomoda? A corrupção te incomoda? A pobreza sistêmica te incomoda? A violência sistêmica, ou a violência, seja ela qual for, te incomoda? A pedofilia te incomoda? O ensino da ideologia socialista e comunista nas escolas te incomoda? O aborto te incomoda? O mau uso do dinheiro público te incomoda? O empobrecimento da nação está te incomodando? O vilipêndio da lei por quem deveria defendê-la e fazê-la ser cumprida te incomoda? A tirania por parte de autoridades públicas te incomoda? O pecado sendo praticado próximo a você por alguém te incomoda? A falta de santidade no púlpito e no altar das igrejas te incomoda? E se incomoda, o que você tem feito sobre isso? É claro que Deus não quer que ninguém saia por aí com uma arma na mão, tirando a vida de quem quer que esteja cometendo ofensas à santidade de Deus, pecados, desonra, descaradamente ou veladamente, mas sabido por você ou por quem quer que seja. Deus não espera isso, Deus não quer isso, Deus é contra isso. Deus não espera que ninguém, nenhum crente, nenhum servo do Senhor, pegue em armas para resolver esse tipo de questão, como Finéias fez, porque aquele era um outro contexto que nada tem a ver com o nosso. As nossas armas não são como as armas que Finéias usou. As nossas armas são o testemunho e a atitude coerente com os princípios e valores da palavra de Deus, enquanto membro da Igreja de Cristo e enquanto cidadão na sociedade civil.
É também a oração de consternação, pedindo ao Senhor que debele as forças espirituais da maldade que tem dominado e corrompido as pessoas que exercem liderança eclesiástica e a herança secular. É ainda o exercício do papel de cidadão, enviando mensagens aos vereadores, aos deputados estaduais e federais, aos senadores, para que eles ajam de acordo com a verdade e a lei. Ficar em casa acovardado, confortavelmente omisso, sem se expressar efetivamente, usando o direito e exercendo o papel constitucional para influenciar legisladores e governantes a fazerem o que é devido, segundo a verdade, mas apenas falar contra o mal que está presente ao redor, isso é hipocrisia. E não moverá o braço do Senhor para trazer transformação e cura para a sua família e para a nossa nação. Se você é salvo por Cristo, então, o que Deus espera de você, o que Deus espera de mim, é que sejamos testemunhas do Evangelho e do plano da salvação aos colegas de escola, aos colegas de faculdade, aos colegas de trabalho, aos vizinhos, àqueles que travam relacionamento conosco no dia a dia, e não apenas ficarmos orando para que sejam salvos e para que Deus opere algo sobrenatural para que a realidade seja transformada. Não, Deus espera que sejamos como Finéias. A cura para a nossa sociedade enferma com a praga da corrupção, a violência sistêmica, a pobreza galopante e a volta da prosperidade é consequência, irmãos, de vivermos de modo a darmos prazer ao coração do Senhor, a exemplo de Finéias, extirpando o pecado do nosso meio, a começar de nós, porque a reforma deve começar em nós, nos voltando para Deus, com viver de santidade e ação. Finéias viu o pecado, não se calou, não se omitiu, não apenas foi orar, ele não relativizou, ele não buscou justificativas, ele não se conformou, ele agiu. E Deus aprovou a sua atitude, estabelecendo sobre ele uma aliança de prosperidade e paz, não apenas para ele, mas também para a sua descendência. Mas e você? O que você tem feito ao ver o pecado, a corrupção, a imoralidade crescendo ao seu redor? A injustiça te incomoda? A corrupção te revolta? O esfriamento da fé te entristece? Quando você vê alguém saindo da igreja, aquilo te incomoda, aquilo constrange a tua alma. A deturpação da verdade, ela te indigna? Se sim, então você está exercendo o seu papel como Finéias, não é? Porque as tuas atitudes estão sendo coerentes com aquilo que Deus deseja. Amados, o silêncio dos justos fortalece os ímpios. A omissão dos santos dá espaço ao pecado. Mas se você foi salvo, remido e lavado pelo sangue de Jesus, tornado filho de Deus pelos méritos de Cristo, que se entregou naquela cruz para a tua salvação, então eu e você, nós somos chamados por Ele para sermos sal e luz, para fazermos diferença e não apenas sermos diferentes. Porque eu posso ser diferente, coloco uma Bíblia debaixo do braço e as pessoas vão saber que eu sou crente, mas e as atitudes? São as atitudes. Finéias não correu para chamar Moisés. Finéias fez aquilo que sabia que devia fazer. E a palavra de Deus diz que aquele que sabe o bem que deve fazer e não faz, comete pecado.
E a palavra de Deus diz que o pecado é o que faz separação entre nós e o nosso Deus. E a palavra de Deus diz que a recompensa por aquilo que é o pecado praticado é o quê? Morte, sofrimento. Não será por essa razão que nós em nossa nação temos sofrido? Não será por essa razão que nós no estado do Rio de Janeiro estamos hoje sofrendo uma realidade nada diferente daquilo que ouvíamos décadas passadas, sendo proferido pelos programas televisivos, pelos noticiários impressos e televisivos a respeito de Cali, na Colômbia? Por acaso não é semelhança o que estamos vivendo hoje no estado do Rio de Janeiro? Ah, amados, não estamos no tempo de empunhar lanças, mas de erguer a verdade. Efésios capítulo 6, versículo 12, a palavra de Deus nos diz que a nossa batalha não é contra carne e sangue, mas contra as forças espirituais que estão dominando a nossa sociedade. Nossa arma é o testemunho de uma vida santa, a defesa da justiça e a proclamação do Evangelho sem medo, porque sabemos que a vida não acaba aqui. Há uma eternidade esperando por cada um daqueles, uma eternidade com Deus, esperando cada um daqueles que, como Finéias, vivem a sua vida espiritual com zelo para honrar o Senhor. É tempo de se levantar, é tempo de cortar o pecado da vida, é tempo de ser uma voz profética nessa sociedade. Portanto, não podemos ficar de braços cruzados. Você não pode ficar de braços cruzados. Ore, sim, ore, mas também denuncie, proclame, testemunhe, viva de maneira digna do chamado que você recebeu e seja instrumento de Deus para trazer transformação ao seu redor. Que o Senhor encontre em você o mesmo zelo que encontrou em Finéias. Que Ele encontre em mim, em nós, esse mesmo zelo, que faça com que nós sejamos tornados por Ele abençoados. E aqueles que seguirão depois de nós. Portanto, seja parte da reforma que Deus quer fazer na sua igreja, na sua família, na sua nação. Posicione-se, não amanhã, não depois, mas comece a fazer isso agora. Ou a comunhão da Santa Ceia não representará a verdade, mas apenas e tão somente religiosidade, que é rejeitada por Deus, que vendo a miséria humana, se envolveu enviando o seu próprio Filho Jesus, que a si mesmo se entregou para morrer na cruz, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Então eu te pergunto da parte de Deus, que atitude você pretende tomar a partir de hoje, a partir dessa mensagem da palavra de Deus? Você será um Finéias, você será um Zinri, você será um omisso. Quem sabe você permanecerá sendo um crítico que sabe ver e apontar o erro, mas não faz parte da solução. O mundo jaz no maligno, mas a palavra de Deus diz: maior é o Senhor que está em nós do que aquele que está no mundo. Pense sobre isso.
Dentre alguns minutos nós estaremos praticando a Santa Ceia do Senhor. E o que será? A realidade daquilo que o Senhor constata a nossa vida. A de omissão, a de religiosidade, daqueles que acreditam que apenas ficar orando vai fazer diferença, ou a atitude que se faz coerente com a expectativa do coração de Deus, que nós sejamos agentes de transformação, agentes de reforma. Reforma que começa em nós, reforma que começa dentro de nós. Reforma que nós tornamos realidade no contexto em que estamos inseridos, de família, de igreja, de sociedade. Dias melhores têm preço. E é tempo de reforma. A palavra de Deus diz que Deus está em busca daqueles que o adoram, em espírito e em verdade. Não basta saber, é preciso ter atitude. Eu convido você a refletir sobre esta palavra. E aí, na sua intimidade com Deus, agora, onde você está? Meu irmão, minha irmã, Deus não precisa de críticos, Deus não precisa de olheiros, aqueles que estão vendo e reconhecendo o problema, o pecado. Deus deseja encontrar em nós Finéias, aqueles que têm zelo que leva à reforma, aqueles que têm zelo do Senhor para andar e viver em santidade. Como pode a nossa vida ser transformada pelo Deus vivo se nós, que fomos alcançados pela graça salvadora de Cristo, que não merecemos, valorizamos, estamos tão apegados a esse contexto humano, terreno, finito, temporal de vida, que não cumprimos nosso papel como ministros do Senhor Jesus, como sacerdotes do Deus vivo. É preciso fazer a nossa parte. E é isso que Deus está esperando. Todos queremos viver uma vida melhor, uma vida abençoadora, que os nossos filhos tenham dias melhores que os nossos. Mas é necessário para isso que o príncipe desse mundo, aquele que está dominando sobre o sistema que rege a sociedade, que ele seja debelado, que o poder dele seja refreado. Que ele não possa mais conduzir aqueles que têm conduzido, pela manifestação do poder de Deus, através de nós. E às vezes Satanás coloca na mente de nós, de alguns de nós, eu sou tão pequenino, quem sou eu? Eu não, nem sou de uma família de projeção na sociedade, quem sou eu? Mas quem era Davi? O menorzinho entre os seus irmãos, aquele que estava esquecido lá no campo com as ovelhas do seu pai. Quem era José? Aquele desprezado pelos seus irmãos, que foi vendido como escravo. Quem era Moisés? Um homem idoso, já com 80 anos de idade, que há 40 anos estava vivendo fugido do Egito, que de príncipe
na corte de Faraó, agora era um mero pastor de ovelhas do seu sogro. A palavra de Deus diz que Deus usa as coisas loucas para confundir as que se julgam sábias. Aquelas que não são, aquelas que são consideradas sem importância, para confundir aquelas que têm proeminência na sociedade. A palavra de Deus diz que o poder do Senhor se aperfeiçoa em nossa fraqueza. E Deus está em busca de Finéias. Quantos Finéias o Senhor tem hoje aqui? Quantos Finéias o Senhor tem hoje nas igrejas? Quantos Finéias o Senhor tem hoje aí do outro lado da tela? Que estão ardendo com o zelo do Senhor para fazer o que é a sua parte, como filho de Deus, como cristão, como membro do corpo de Cristo, como pai, como mãe, como chefe de família, como cidadão na sociedade. Porque se a nossa vida cristã se resume à religiosidade das experiências culticas de participação de um encontro de celebração, isso não é suficiente para Deus. E o nosso encontro com Deus, na participação da Santa Ceia, acaba por se tornar um evento de expressão de religiosidade, nada mais, que nenhum bem produz. E quem sabe, até ofenda a Deus. A minha oração é que você nessa noite diga para Deus: Senhor, eis-me aqui. A partir de hoje eu serei como Finéias, não vou mais me omitir. Lá na minha escola, lá na minha faculdade, a maioria está corrompida, e eu, sendo minoria e conhecendo a verdade, tenho me escondido, eu tenho me colocado numa condição de não me expressar, por entender que eu sou minoria, e não é pelo grito, mas é pelo testemunho, não é pela agressividade, mas é por um espírito humilde, porém consciente, que se posiciona. É uma vida de testemunho dos princípios e valores de Deus, da sua palavra, no trabalho, na condução, onde quer que vá, para fazer diferença, para ser sal, para ser luz, para promover a reforma.